Já até preguei, né, paizão? Podemos até ir embora, sim ou não? Claro que não. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 14, verso de número 13. Temos um amigo muito especial, Frank, nosso querido projeto Craques da Vila, hoje aqui nos prestigiando. Deus seja louvado pela sua vida. Trouxe Bíblia, Frank? Aleluia! Vamos lá, Mateus 14, verso 13. Posso ler, irmãos? Bom, o nosso assunto de hoje, ele é um assunto contínuo. Contínuo de quando? Contínuo do culto de quarta-feira passada. Quarta-feira passada nós tivemos aqui um título chamado Herodianos, ou Herodianas. Tratamos muito a morte do nosso querido profeta João Batista. A saber, foi decapitado por falar a verdade. Vimos aqui, ouvimos que o espírito de Herodes, ou Herodias, tenta sempre calar a voz profética dos seus dias. E após esse assunto, nós iremos iniciar com aquilo que nós terminamos. Lembra como nós terminamos? Foi bem sólido aqui, ó. Nós terminamos assim, ó. Jesus ficou triste com a morte de João Batista, porém a multidão vinha ter com ele. E ele o curou e libertou a multidão. Sim ou não? E eu terminei justamente assim, ó. Ou a gente se abate com aquilo que a gente perde, ou a gente se abate com as notícias que nos dão, ou a gente entende que faz parte do processo da vida e vamos continuar a nossa chamada e a nossa obra. Sim ou não? Foi assim que terminamos, irmãos? Beleza, então vamos lá. Mateus capítulo 14, verso número 13. Quem está vivo, diga amém. Amém. Logo que Jesus ouviu a notícia, partiu de barco para um lugar isolado, a fim de ficar só. As multidões, porém, descobriram para onde ele ia e o seguiram a pé, vindas de muitas cidades. Verso 14, quando Jesus saiu do barco, viu grande multidão e teve compaixão delas e curou os enfermos. Repete comigo, teve compaixão. Todos os irmãos, por favor, teve compaixão. As irmãs sejam bem-vindos, teve compaixão. E curou os enfermos. Duas coisas interessantes, verso 15. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: esse lugar é isolado e já está ficando tarde. Mande que as multidões vá embora, para que possam ir aos povoados e aldeias mais próximos, para que eles possam comprar comida, se alimentarem. Verso de número 16. Então, não há necessidade, disse Jesus, providencie vocês mesmos alimento para elas. Eles responderam: temos apenas 5 pães e 2 peixes. Verso 18, terminando, Jesus disse: traga para cá, disse ele. Palavra do Senhor para mim e para a sua vida. Fale conosco, Espírito Santo. Ministra as revelações entre linhas da tua palavra. O culto é teu, a casa é sua, a nossa vida pertence ao Senhor. Usa a minha vida como instrumento e todos os intercessores para que estejamos conectados ao Pai. Que haja agora em nome de Jesus a mensagem do céu ecoando sobre toda a igreja. Traga-nos resposta para aquilo que fizemos pergunta essa semana. Traga direcionamento para aqueles que não sabem em que caminho e direção tomar. Entregamos esse culto em tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Bom, esse mesmo assunto, diferente dos demais, chamado evangelhos sinóticos, que tem muita ênfase em dizer testemunhas oculares, são aqueles que viram, que presenciaram o milagre. O evangelho de João, ele faz a retrativa, ele traz o retrato dessa multiplicação dos pães e dos peixes, que tem 2 multiplicações de pães e peixes. Essa primeira é uma das poucas vezes em que ele repete. Se você olhar o evangelho de São João, não há muita fusão entre os outros 3 evangelhos e ele. Mas esse fato aqui da multiplicação dos pães e peixes é uma das poucas, se não a pouca oportunidade no qual o João, ele menciona para a gente aquilo que Lucas, Mateus e Marcos também mencionaram. A propósito, por causa de que ele vai repetir se ele não repetir os demais? Ora, o evangelho de João, ele foi escrito com uma diferença de 20 anos ante os outros. Então ele pegou mais informações mais aprimoradas, talvez aquilo que os outros não trouxeram, ele colocou. Por exemplo, o evangelho de João diz para a gente, Lázaro
A questão da ressurreição de Lázaro, no capítulo 11 de João, não é retratada em nenhum outro comentarista, nem Mateus, nem Marcos, Lucas, nem João, e muitos outros também. Em Mateus, capítulo 14, no qual a gente acabou de ler, ele está também escrito em Marcos, capítulo 6, em Lucas, capítulo 11. Por que eu trouxe o Evangelho de São Mateus? Bom, o Evangelho de São Mateus, ele traz algumas colocações, algumas palavras diferentes dos demais. E eu coloquei ele também para você ver a abertura que João dá. Por exemplo, quando eu ler João, você vai ver que o mesmo assunto é colocado de forma mais ampla, mais detalhada. Por exemplo, para Jesus fazer essa multiplicação, no qual ele disse assim, me dá aqui os pães e peixe. Antes disso, ele manda separar em grupo. Mateus, Lucas e Marcos não diz isso. Mas o Evangelho de João diz como foi a multiplicação dos pães de peixe. Então tem alguns detalhes para nós observarmos que vai enriquecer a gente hoje. Agora, se você pensar no que eu quero colocar aos nossos corações nessa noite hoje, o assunto em que João Batista foi morto chegou de manhã para Jesus. Pela manhã, alguém chegou com a informação dizendo assim, olha, mestre, não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? João Batista acabou de ser decapitado. Acabaram de matar João Batista. Então de manhã Jesus teve uma má notícia. Repete comigo, de manhã teve uma má notícia. Ele pegou o barco e saiu para outra parte. Já era tarde, diga, à tarde ele fez multiplicação. E a pregação da noite, de domingo já é a próxima. Qual é a próxima pregação? Jesus manda eles ir ao mar, enquanto ele retrata a multidão, e no meio desse mar vem ondas e tempestade, no qual o Pedro anda sobre as águas, Jesus repreende a tempestade. Então de repente você está dizendo assim, poxa, parece até que o meu dia começou com uma notícia ruim, mas houve multiplicação à tarde, e houve um grande milagre de pisar nas águas à noite. Nem sempre que começa errado pode terminar errado. De repente você iniciou um ano ruim, um mês ruim, mas o Senhor está dizendo assim, calma que no meio do caminho o milagre vai acontecer. E antes que terminar o dia, o sobrenatural ainda haverá sobre a sua vida. Tem alguém para receber pelo menos isso aí, não? Dá um toque no ombro do amigo do seu lado e fala assim, deixa eu tocar no seu ombro. Só para você não dizer que teu milagre é fantasma. Balança o ombro dele, diga assim, vai ser uma realidade. Diga para ele assim, não sei como começou o seu dia, qual a informação que bateu na sua mente de manhã, como foi a sua semana, como foi o seu mês, ou como tem sido o seu ano, mas fica tranquilo, que no meio do ano, no meio do mês, no meio do dia, vai acontecer uma multiplicação, e antes de você dormir, você vai saber que Deus está agindo como sobrenatural sobre a sua vida. Diz para ele assim, melhor é o fim das coisas do que o princípio dela. Dá um glória a Deus de fé no seu lugar aí. Jesus poderia ter parado? Poderia. Mas a multidão veio, ele não parou. Qual o próximo passo? Quem não para? Experimentar de um milagre de multiplicação. Quem não desiste sempre vive o sobrenatural depois. Porque depois de toda a tempestade vem um sol, sim ou não? Irmão, dia ruim não dura para sempre. Não é sempre que você vai estar sem dinheiro. Isso pode ser uma realidade hoje. Não é sempre que você vai estar aí, meu irmão, cabisbaixo. Não é sempre que você vai estar sem vontade de fazer uma coisa. Vai ter uma hora que o ânimo vai voltar. A esperança vai voltar. Não é sempre que você está doente, a saúde vai voltar. Não é sempre que você está em crise, vai voltar, irmãos. Então não se abata pelas notícias no qual vem sobre nós. João Batista morreu, Jesus teve vontade de se isolar, mas a multidão veio, ele fez a vontade do Pai. Fez a vontade do Pai, experimentou da multiplicação. A primeira, saber. 5.000 pessoas. Flávio José pode dizer que para cada homem tinha mais ou menos 3 filhos. E o homem não faz filho sozinho, tinha mulher. Então 5 vezes 4, 20.000 pessoas. Com 5 pães e 2 peixes. Não sei qual o tamanho da tua insignificância, mas um pouco alimentou 20.000 pessoas. E é esse texto que a gente vai discorrer hoje. Para que a gente explore mais eles, vamos lá em João capítulo 6, verso número 2. João capítulo 6, verso 2. Tem uma criança no ministério infantil, sai para o ministério de louvor. João capítulo 6, verso 2. Posso ler, irmãos?
Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto sinais que ele mesmo realizara e curava os enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se com os seus discípulos. O mesmo assunto. Após ele sair de um lugar para o outro, a multidão veio acompanhar. Irmão, o povo, pelo menos aqui, o povo está seguindo a Jesus, e ele mesmo disse. E no domingo você vai entender mais alguma coisa. Ele mesmo disse: vocês me seguem pelo pão que eu dou para vocês, pelos milagres que você segue. A multidão, discípulos, ovelha, nunca respeita o luto, nunca respeita o tempo. Todo mundo tem direito de sair, mas Jesus não pode. Todo mundo tem direito de descansar, mas Jesus não pode. Jesus está ali para fazer. Essa linguagem que ele entende mas uma hora o reino chega. Uma hora ele vai ver que não é só parquinho a vida, não. Uma hora tem que tratar as coisas sérias. E o texto diz para a gente com a mesma colocação. Só que agora o texto vai trazer nome. E no verso 5 vai dizer: Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro, voltando-se para Felipe. Felipe, repete comigo, Felipe. Mais alto, Felipe. Mais alto, Felipe. Perguntou a Felipe: onde podemos comprar pão para alimentar essa gente? Pergunta de Jesus a um endereçado. Os 12 discípulos estão lá. Há uma multidão de pessoas famintas. E ele pergunta a quem? A Felipe. Qual a pergunta que ele faz a Felipe? Aonde podemos comprar pão para alimentar tamanha gente? Ou essa quantidade de gente? Ou já que o texto trata aqui 5.000 pessoas, multiplicando por criança e mais as esposas, aonde podemos comprar pão para alimentar um maracanã de pessoas? Só que ele perguntou para um discípulo. A propósito, por que ele perguntou para um discípulo? Por que ele não perguntou para André, para Marcos, para outro, etc e tal? Por que ele pergunta para Felipe? Simples. Preste atenção que nós iremos ler agora em Lucas capítulo 10, por favor. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, verso de número 10. Lucas 9, 10, desculpa. Lucas 9, 10. Erro meu. Lucas 9, 10. Posso ler? Quando os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinha feito, em seguida Jesus retirou para a cidade de... Qual a cidade? O mesmo episódio. Onde ele está? Onde o pão vai ser multiplicado? Betsaida. A fim de estar a sós com ele. No mesmo lugar. Então agora nós temos aqui um texto que diz a localização. Qual é a cidade que ele está? E agora, por favor, João capítulo 1, verso 44. Evangelho de João capítulo 1, verso 44. Por favor. Filipe era de Bet? Filipe era de Bet? Filipe era de Bet? Cidade natal. Por que Jesus perguntou para Filipe? Porque Filipe era daquela cidade. O que o texto está dizendo para a gente? Aonde o Senhor te colocou, Ele sabe que você tem a resposta. Ele não te colocou na família errada. Ele não te colocou no lugar errado. Ele não te colocou num trabalho errado. O Senhor está dizendo: se eu te coloquei lá é porque você tem autoridade sobre aquele lugar. Se aquela cidade é tua cidade natal, se o Senhor te enviou lá, a resposta está na sua boca. Não te omita dizendo para o mestre que você não sabe, porque Deus já te colocou no lugar com aquela unção desejada. E aonde o Senhor te colocou é para você governar. Tem alguém para receber isso aí no seu coração? De onde era Filipe? De Betsaida. E no meio dos 12 ele pergunta para quem se tem solução? Para Filipe. Por quê? Filipe é de Betsaida. Certamente Filipe sabe onde estava uma padaria bem presente naquele lugar, um mercado, uma tendinha, alguma coisa. É claro que ele haveria de fazer uma multiplicação, mas na verdade ele não estava à procura de um padeiro, à procura de um mercado, à procura de uma quitanda. Não, ele estava à procura de alguém para somar a fé e dizer assim: Senhor, Tu estás aqui conosco, tantos milagres que a gente já viu, faz agora o próximo. E se o Senhor perguntou para Filipe, sendo ele resiliente de Betsaida, o Senhor sabe que ele teria autoridade sobre aquela geografia. Por favor, toca no ungido do seu lado e fala assim: quem manda na tua rua é você. Quando o Senhor te colocou numa geografia, Ele já te demarcou com uma unção para aquela geografia. Então quem está autorizado a fazer um milagre não é quem vem de fora, é quem mora lá dentro. É quem está lá dentro. Não precisa ficar pedindo para outro ir. É você que Deus quer usar. É você que Deus quer. Você é remanescente de Betsaida. E se o mestre perguntou para você, é porque ele está confiando em você. Diz um amém aí do tamanho da tua felicidade aí, por favor. Verso de número 6 de João capítulo 6. João 6, por favor.
João 6,6. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Onde? Verso de número 6, Filipe vai dizer: disse isso para pôr ele à prova, porque ele já sabia. Na verdade, o mestre está sempre querendo desatar os discípulos que estão atados ainda. Ele está querendo sempre tirar o nó dos discípulos que estão amarrados ainda. Andando com Jesus não reconhece a tua geografia. Andando com Jesus não reconhece a tua unção. E o mestre está perguntando: cara, quem você é? Olha o lugar onde te coloquei. Olha o nome que você carrega. Olha a célula que eu te dei. Olha a família onde te coloquei. Olha o bairro que eu te plantei. Olha a empresa que você está. Olha a faculdade que você está. É com você, Filipe. Ele disse para pôr a prova, porque ele sabe que Filipe tinha resposta, mas Filipe não vai responder. A prova ele já sabia, pois já o que ia fazer. Filipe respondeu. Olha o nível da incredulidade de um discípulo. Quem tem fé aqui, levanta as mãos. Se fosse você, eu baixava. Vergonhoso isso. Olha o nível da incredulidade do Filipe, irmão. Verso 7. Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses. Em algumas outras colocações bíblicas, figuras de linguagem, tipo de linguagem, vai dizer 200 denários. Um trabalhador comum ganhava 1 denário por dia. Alguém está dizendo assim: Senhor, temos que trabalhar 200 dias para alimentar essa multidão toda. Então você dá para entender o tamanho daquela multidão, a macro daquela multidão. Porque alguém está dizendo: temos que trabalhar 8 meses. Alguém está dizendo: temos que trabalhar 200 dias para alimentar essa galera toda. Se anda com o mestre, prova aquilo que ele pode encurtar de 1 ano. Prova aquilo que ele pode encurtar de 10 anos. Ei, caminho longo quem faz é você. Ele sempre tem um caminho reto. Ele vai dizer: está em atalho porque quer. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Você acredita que Deus pode encurtar coisas na sua vida? Você acredita que o caminho mais longo quem toma é a gente? É a gente. Aí Filipe vai dizer assim: Senhor, mesmo que a gente pudesse trabalhar vários meses. O que o Filipe está dizendo aqui? Vários meses. Os meses estão no passado, no presente e no futuro. Futuro. Tem discípulo andando com Jesus dizendo assim: não, isso aqui só dá 10 anos, isso aqui só para 20 anos para frente, isso aqui lá na frente, ó. Andando com Jesus ainda está jogando as bênçãos lá para... Irmão, pelo amor de Deus. Colocando o ponto onde ele não colocou. Se ele está perguntando é porque ele quer para já. A necessidade, irmão, quem tem fome tem pressa. E a necessidade era do povo. Talvez seja por isso que Filipe falou 8 meses, porque talvez ele mesmo estava de barriga cheia. Mas o Senhor está perguntando por quê? Porque o povo está com fome, está faminto. Aí Filipe vai dizer para ele: Senhor, mesmo que nós trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a eles. Filipe está enxergando o milagre aonde? No futuro. Não, Deus vai fazer, não sei quando, daqui a um tempo Deus vai fazer. Deus está dizendo assim: tem algum lugar para comprar? Tem alguma coisa para fazer agora? O mestre está usando a palavra no presente e o Filipe está colocando a promessa no qual o mestre quer trazer para os dias de hoje no futuro. Quantas vezes vocês recebem palavras assim, direcionada para hoje? Deus está dizendo: tem pressa, quero fazer agora. Aí você diz: não, deve estar falando para o irmão que está lá naquela fileira, na direita, lá atrás. Aí o Senhor está dizendo assim: se não quer, tá bom, vou fazer para quem quer. E quando eu pergunto se alguém vai receber, levantando a mão, aí tem gente que ainda fica omisso com a mão lá embaixo ainda. Por favor, se não é 8 meses, será quando? Hoje! Ele joga lá para o futuro, ele diz: teremos que trabalhar e conseguir 200 denários. Está entendendo, Marco? 200 denários para dar alimento para essa galera toda. 8 meses de trabalho, mais do que a metade de 1 ano, para aquilo que o mestre faz em fração de segundo. Sabe qual é o nosso problema? Nos relacionamos com Deus ilimitado e nos limitamos com Deus que não tem limite. Fazemos tudo ilimitado, nós somos limitados, nós colocamos limite. Eu não estou dizendo para você sair botando a cara aí, fazendo frente de coisa que Deus não mandou. Mas eu estou dizendo que tem pessoas já que têm a direção, mas o que atrapalha é o medo. Já tem a palavra, mas o que define é o medo, a circunstância. Está igual a próxima pregação, não sabe viver no sobrenatural. Pisa na água e diz: estou no sobrenatural, estou agindo com a fé. Mas na primeira crise que vem um vento leve, não para derrubar, só para testar, ela já desmorece. Sabe qual é o grande segredo de viver no sobrenatural? Não é tirar os olhos daquele que te prometeu. É olhar para ele de forma fixa. É não tirar os olhos dele. Ah, falta só um mês para o mês acabar. Mas quem me prometeu no início do mês foi ele, então vou olhar para o último dia do mês. Ele sempre aparece. Ele sempre aparece. Ou será que nós estamos aqui nos dias de Marta de novo?
Senhor, olha Marta, se tu tivesse aqui, presente, passado ou futuro? Passado. Se tu tivesse aqui, Jesus está falando, Marta, eu cheguei, pelo menos olho agora. Se tu tivesse, e tem gente falando ainda de coisas do passado, e tem gente ainda falando de coisas do futuro, e o Senhor está falando assim, eu estou falando do hoje. Quem tem fome hoje? Quem quer hoje? Quem quer agora? Se tu tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, ele acabou de chegar. Quantas vezes a gente fica remoendo, falamos de palavra de cura, aí você fica naquele toque do passado, falamos de relacionamentos curados, você fica em quem te traiu. Por que as coisas não acontecem no presente? Porque o passado ainda é mais forte na sua vida. O passado, você fica assim, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Ele falou, olha só a diferença entre Marta e Jesus. Pergunta para mim, qual a diferença entre Marta e Jesus? Marta vai dizer assim, fala mais alto, por favor. Marta vai dizer assim, se tu tivesse. E quando ele chega, olha o que ele diz. A Marta é aquela cristã, aquela bíblica, aquela irmã que entende de escatologia. Ela vai dizer assim, Jesus chega e fala assim, não, ele vai ressuscitar dos mortos. A Marta, não Senhor, eu sei que vai naquele dia, pregando para Jesus escatologia, naquele dia vai ressuscitar. Jesus olha para ela e não fala do passado, também não fala do futuro escatológico dela. Jesus fala assim, eu sou. Eu sou. Presente, passado ou futuro? Presente. E é isso que interessa. Sabe o que estraga muita vida da gente? É um pouquinho de ontem e um pouquinho do amanhã. Se a gente vivesse o hoje, se a gente entendesse o hoje. Enquanto eu prego, tem gente falando assim, porque ele não está nas minhas contas. Está vendo? A tua conta te perturba do culto. A ansiedade do diagnóstico, da receita do médico, o laudo médico te perturba, isso está lá na frente. E Jesus está mandando dizer aqui, nessa noite para você, pergunta para mim o quê? Ele é. Então você não é o que falaram, você não é o que vão dizer, você é o que ele disse que você é. Quando a Marta diz assim, se tu estivesse aqui, ele diz para ela, ei querida, deixa eu te falar um negócio, não é se eu estivesse, não é se eu vinha, é que eu sou a ressurreição e a vida. Tem alguém para receber isso aí? Reage no seu lugar. Diga assim, eu tenho autoridade no lugar que o Senhor me colocou. No lugar que o Senhor colocou, eu tenho a resposta. Tem outro tipo de discípulo, pergunta para mim qual? Aqueles bem animados. Fala, bem animado. Mas também leva um pingo de desânimo. Sabe aquelas pessoas que chegam, não vai dar certo. Aí ele animou a galera. Ele animou a galera toda, ele botou a galera para cima. Aí fala, pessoal, peraí, eu esqueci de falar. Depende, ele faz a questão de colocar uma vírgula e dizer mais. Você sabe? Tem esse tipo de discípulo também, tem pessoas assim também, são animadas. Aquelas pessoas que são autoestima lá em cima. Ela chega e levanta o grupo todo. É o que vai acontecer agora com o nosso irmão André. Versos de número 8 e 9, por favor. Então um dos seus discípulos, quem? André, irmão de Simão e Pedro, falou, Jesus perguntou, alguém tem alguma coisa para comer, para comprar? Alguém tem algum dinheiro? Outro falou assim, Senhor, nem se trabalhássemos, no futuro. E outro vai dizer, Senhor, achei aqui, preste atenção na primeira colocação dele, verso de número 9, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Em algumas colocações vai dizer um rapazinho, um menino, talvez uma criança. Pão de cevada, não é pão de trigo. São 2 tipos de qualificação. Se usava cevada para alimentar animal, é segunda linha. Trigo é nata. Então na cabeça de André está assim, tem até pão aqui, mas é de segunda linha. Já é ruim de multiplicar o de primeira. Imagine você trabalhando hoje, largou um produto de primeira linha, aí agora o mercado te coloca um produto de segunda linha. Você fala, se vender naquela marca já estava ruim, imagine nessa agora. Não é sobre a marca. Já falei para você que você tem autoridade na geografia que o Senhor colocou. É sobre você. A marca é uma consequência. Tem tanta gente com marca, tanta gente com dinheiro fazendo besteira, tem tanta gente sem nada fazendo um monte de coisa boa, irmãos.
E ele vai dizer, aqui está um rapaz com 5 pães e 2 peixes. Eu quero usar o diminutivo, 5 pães e 2 peixinhos, como a gente costuma até cantar. Mas o que adianta mais? Sabe aquelas pessoas que trazem soluções repentinas, você fala assim, pô, deu certo, que ideia boa. Aí no final ele joga o inferno na sua cabeça, mas pô, não é brincadeira, para tanta gente. Filhão, tu não já falou uma coisa, sabe qual é o nosso problema? É que a gente precisa credibilizar as palavras boas que a gente tem. E essa porcaria do mais, desculpa, já falei, essa porcaria, falei de novo, essa porcaria do mais, que descredibiliza, a gente tem que apertar o botão do delete, que não vai acrescentar em nada, não vai atribuir em nada, não vai trazer resultado em nada. Então não adianta ser um André com soluções até a metade. O Senhor traz a solução para a gente por inteiro. Então se o Senhor te deu a visão que tem 5 pães de cevada e tem 2 peixinhos, é isso que basta e pronto, acabou. Eu tenho 5 pães aqui de um rapazinho, de cevada ou de peixe, mas o que adianta isso tudo para tanta gente? Fale para o vizinho do seu lado, fala do que você tem, delete que você não tem. Não é tão legal se ele falasse assim, ó, eu só tenho 5 pães de cevada e 2 peixinhos, porque a pergunta foi o que tem, não foi com o que vai fazer. E a gente quer dar nó, irmãos, aonde não existe a linha reta. 5 pães de cevada e 2 peixes. Bom, André apresentou uma solução. Já pensou, você está numa roda de empresa, uma roda de amigo, uma roda familiar, uma roda entre talvez você e sua esposa, uma reunião para decidir um futuro. Aí alguém te traz uma proposta, você fala, beleza, vamos nisso. Aí daqui a pouco começa o negativismo da pessoa. Pô, mas não sei o que, mas é o governo de hoje. Pô, mas não sei o que, ninguém está prosperando, ninguém está fazendo. Já pensou? Não é bom a gente apertar esse botão do delete? Porque ele perguntou se alguém tem alguma coisa, sim ou não? Ele não perguntou a quantidade de coisa. Ele perguntou, alguém tem alguma coisa, sim ou não? E quantos de nós hoje aqui nos encaixamos nessa palavra? Todo mundo tem alguma coisa, tem ou não tem? Mas por que a gente não começa a fazer um milagre? Porque a gente espera um milagre com coisas grandes. A gente sempre quer ter muito para começar. Ele está dizendo assim, alguém tem alguma coisa? O outro vai dar um número. Tem gente matemática demais na igreja, né? Não, para mim abrir essa empresa eu preciso de tal número. A gente coloca números, a gente coloca faculdade, a gente coloca, sabe, um monte de coisa. A gente só fala assim, pô, para abrir essa empresa, para fazer esse negócio, eu preciso que Deus me ajude. A gente coloca, a gente fala assim, poxa, se o fulano me ajudar, se Deus tocar no coração do fulano, Deus tem que tocar no teu coração para você ficar mais crente, cara. Deus tem que falar com a gente. E agora alguém me encontra 5 pães e 2 peixinhos. Repete bem alto, 5 pães e 2 peixinhos. E esse é o tema dessa noite hoje. Qual é o tema de hoje? 5 pães e 2 peixinhos. Como eu disse para vocês, o grão de cevada é um grão de classe mais baixa, utilizado para alimentar uma segunda classe, e quando não, os animais, os cavalos, ou qualquer outro tipo de animal que seja adaptado a esse grão de cevada. Então é uma coisa desclassificada, é uma coisa não aquele produto de primeira, não aquela coisa que você fala, pô, a farinha é boa, o fermento flash é bom, vai inchar. Não, você fala assim, pô, a farinha é prova, e o fermento fresh também é prova. Então você faz uma massa, faz na confiança. É mais ou menos o que está aqui para a gente. Agora o texto diz para a gente que tinham 2 peixes, e eu quero tratar isso como 2 peixinhos. 2 peixes? 2 peixes? O que significa 2 peixinhos? Será que no mar todo só tem 2 peixinhos? Não, no mar também tem peixões. E o Senhor está agora selecionando algo desvalorizado como pão de cevada, como uma farinha, para fazer uma grande obra. Algo desprezível que alguém fala, não é de primeira linha, não tem muita qualificação, não estudou onde eu estudei. Deus está dizendo assim, mas vai ter o que você não tem. E agora o Senhor pega uma qualificação de um animal. Por que eu digo peixinho? Por exemplo, em Mateus capítulo 17, quando os discípulos de Jesus interrogados sobre a questão de impostos, Diego, eles vão entrar numa cidade, e os moradores daquela cidade dizem para ele assim, o teu mestre não paga imposto? Jesus vai usar uma parábola dizendo assim, peraí, preste atenção, quem se cobra imposto? Do servo ou do filho? Do servo. Então logo o filho está livre de imposto. Mas para que não haja escândalo, pegue o anzol. Qual foi a ferramenta?
Anzol, não é tarrafa, não é rede. Pegue um anzol. E anzol você vai pegar um peixe grande ou pequeno? Por mais que você esteja exagerado, vai ser pequeno, irmãos. Nada se compara uma tarrafa a algo de uma rede grande de potencial. Ele fala, vai lá, pega e lança. E o primeiro peixe que você pegar, tire. E já tem uma moeda na boca dele. Pegou isso aqui comigo ou não? Uma moeda na boca dele. Acredito eu, pelo tamanho do peixe, a moeda estava engasgada na boca dele. Sim ou não? Sim ou não? Não descia. E era o start, a moeda necessária para se pagar o imposto. Aonde eu quero chegar com você? Simples, já cheguei aqui para você agora. Qual a razão desse texto? A farinha insignificante é de segunda linha, desqualificada. Quantas pessoas se sentem assim? Outra, são 2 peixinhos. Quantas pessoas se sentem que há peixe maior no aquário do que você? Qual a nossa linguagem que a gente usa? O fulano é peixe grande. Deus está dizendo assim, não quero saber do tamanho do peixe. Eu quero dizer que o peixe pequeno também para mim tem valor. E detalhe, o peixe grande você olha muita aparência dele, mas o peixe pequeno tem uma moeda dentro dele que talvez não tenha peixe grande de hipótese nenhuma. Se tem algum peixinho nessa manhã, nessa noite aí, meu irmão, reage no seu lugar do tamanho da sua fé. Olhe para essa pessoa do seu lado e fala, oi peixinho. Faz biquinho, fala peixe. Chinho. Fala peixe. Chinho. Não se desqualifique. Deus vai pegar aquilo que você fala que não tem valor, aquilo que você fala que é de segunda, e vai fazer um grande milagre com isso. Se o produto fosse bom, ajudaria. Mas já que não tem um produto bom, tem Deus que é bom. Já que não tem um peixe grande, tem um peixe pequeno. Quem é que Deus vai usar? Esse peixinho aí que está escondido. Tem gente que é assim, né? Fica no meio de pessoas importantes e fala, não, eu sou o menor da casa, eu sou... Para, você não é tão humilde assim não, porque você sabe que é a revelação que você é. O pai já te disse que você é filho dele, é filho dela. Para com essa nobreza toda aí, para. Se exponha. Você é pequeno, mas é grande. E não é tão pequeno assim não, porque ele enxergou valor dentro de você. A moeda necessária para pagar os impostos não estava na boca do peixe grande, estava na boca do peixe pequeno. Sacode esse peixe pequeno do seu lado e diga assim, Deus conhece o teu valor. Aí aqueles humildes, né? Um monte de pessoas conhecidas, enobrecidas, um monte de pessoas com exposições bonitas, roupas, carros. Aí chega aquele humildezinho assim, que o Senhor está doido para usar. Aí ele fala, não vou chegar ali não, só tem peixão. Não vou lá não, só tem peixão. Ó, lá só tem peixão. Aquele shopping só tem gente rica. Aí chegou você lá, um peixinho. A nadadeira pequenininha. O rabinho faz assim, ó. Qual o significado do peixe pequeno? O peixe pequeno tem algo na boca que o peixe grande não tem. Bota a mão profeticamente para alguém que está do seu lado e fala, pare de se sentir pequeno no meio dos grandes. A moeda de start significa no espiritual que Deus colocou palavras na sua boca que irão dar destino na vida de outras pessoas. Diga, você pode ser pequeno por fora, mas você é grande quando abre a boca. Se você está cheio de fé, reage aí no seu lugar. Fala para esse irmão, abre a boca agora. Pequenininho, mas tem valor dentro. Segure a mão de alguém, por favor. Diga assim, você está proibido se diminuir. Deixa o tamanho para o julgamento, mas não deixe que o julgamento tire a grandeza interna. Você é um vaso. Tem valor quando você abre a boca. Ninguém tem projeto igual aos seus. Ninguém tem a mão ungida igual ao seu. A sua mente é ungida. Você pensa diferente. Você faz diferente. Não pelo tamanho que você é, mas pela grandeza que o Eterno colocou dentro de você. Dá um abraço nesse peixinho, por favor.
Pastor, peixinho pequeno só nada em aquário, mas abrilhanta a sala, deixa a sala mais bonita. Tem tanta gente, irmão, peixe grande, mas está no fundo do mar, ninguém consegue enxergar. É grande só para os grandes. Peixinho pequeno está na sala, é grande para todo mundo. Olha que peixinho bonito. Quem não gosta de ver um japonesinho, irmão, uma carpazinha no aquário? Aquele peixinho azul assim. Está entendendo aí, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Fala com ele, pode abrir a boca. Pode falar. Deus é contigo. Toma cuidado com as próximas palavras suas, porque o que você falar vai acontecer, viu? Eu vou lançar um profético aqui do altar, pode ser? As próximas 10 palavras serão uma realidade na sua vida. Tem gente queimando cartucho, glória a Deus, aleluia, esse ele já sabe. Fale de você, irmãos, que Deus está falando é contigo. Eu não falei para você falar em telepatia, falei para você abrir a boca. Fale essas palavras, irmão, serão uma realidade. Ei, eu vou contar e você vai gritar a primeira, pode ser? Eu vou gritar e você vai contar a primeira. Uma! Jesus do céu, está muito mal vocês, hein? Eu vou contar uma a uma, de 1 a 10. Você vai dizer bem alto, irmão. O irmão do seu lado está cego, não vai te invejar não, pode ficar tranquilo. A gente falou assim, Senhor, pode falar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora o incrível aqui é que o texto agora vai puxar a linha para medir. O texto agora vai usar uma fita métrica, vai esticar. Porque não adianta eu ter tijolo, não adianta eu ter cimento, não adianta eu ter areia, não adianta eu ter massa. Nem um pedreiro, você não tem uma linha para medir, as coisas podem sair erradas. O texto agora parece que ele vai colocar uma balança para não fazer massa de mais, nem massa de menos, para não faltar também, para não sobrar. O texto agora ele vai medir, ele vai colocar a gente na nossa, o pé no nosso, o chão no pé, ou o pé no chão. Isso aí. Verso 10. Jesus respondeu: diga ao povo que se há... João capítulo 6, verso 10. Jesus respondeu: diga ao povo que ele se há. Todos se assentaram na grama e cobria o monte. Só os homens, eram quantos homens, irmãos? Bom, por que eu falei que eu vou trabalhar com os textos similares, parecidos? Por exemplo, o Evangelho de João, ele diz a quantidade de homens, mas ele diz para sentar. Mas o Marcos, ele foi mais arrojado. Apesar de eu gostar muito do comentário de João, o Marcos ele vai dizer no capítulo 6, verso 38 a 40, por favor. Marcos, capítulo 6, verso 38 a 40. Posso ler com os irmãos? Quantos pães você tem? Perguntou ele. Vamos verificar. Eles voltaram e informaram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizesse multidão sentar. Em quê? Em quê? Como é que se atende a necessidade? Experimenta pegar um caminhão do maior mercado e colocar uma cegonha aqui e botar 20 mil pessoas ao redor do caminhão. Vai dar bom ou vai dar ruim? Qual o nome disso? Saque. Experimenta pedir que as pessoas se dividam por idade, por qualificação, ou se dividam por número e atenda aos números. Você vai ver que há uma divisão melhor. E talvez num saque com 5 mil pessoas rodeando a cegonha, talvez a metade será atendido. Porque não terá uma divisão, as pessoas irão dividir segundo a consciência delas. Elas irão pensar em si próprio e deixará o outro com fome. Acontece ou não acontece? Agora ele falou assim: se dividam em grupos. Onde nós estamos? Uma igreja que se divide semanalmente em grupos. É ou não é uma visão? É ou não é um milagre? Dividam em grupo, para quê? Para o problema ser ouvido melhor, para a atenção devida ser dada melhor, para a necessidade ser atendida melhor.
Ainda tem gente que ainda descredibiliza o trabalho celular, que é uma reunião. Talvez o nome te ofende, mas o propósito se atrai. Reunião familiar, se dividir uma vez por semana para um grupo de crescimento, de aprendizado, um grupo que supre, um grupo que ajuda, um grupo que abraça, um grupo que faz você crescer e sentir isso importante, o grupo onde pega um peixinho pequeno e abre a boca do peixinho pequeno, ele sabe que ele é um peixe grande, e agora ele pega esse número de 5.000 pessoas, trata-se de homem, na verdade, era contado na antiga lei, somente homens, mulheres e crianças, por causa da faixa etária de guerra, o homem, ele era tão poderoso que só ele já contado representava a casa dele. Olha só, e hoje o IBGE pergunta quantos tem na casa, aqui não, quantas pessoas tem aí? Um homem representa a sua família. Cadê isso que se perdeu, hein? E aí ele vai dizer, dividam-se em grupos, aí no verso 40, ele diz, assim sentaram em célula de 50 e em célula de 100. Como é que se resolve, irmãos, questões necessárias, questões diárias nossas? Somente dividindo em grupo. Eu já falei 10 vezes, irmãos, quer ver? Eu vou pedir aqui, por favor, com todo carinho, me dá essa ajuda. Eu vou pedir que vocês comecem a conversar um com o outro, como se eu tivesse com um caminhão de peixe aqui. Eu quero dar peixe para todo mundo. Aí eu queria que vocês conversassem entre um e outro agora. Eu quero peixe, me dá o peixe maior, vai lá. 1, 2, 3, abre a boca, mais alto aí, mais alto aí. Mas vai olhando para mim, conversa e olha para mim, conversa e olha para mim. Pessoal, tá vendo como é confuso? Tá vendo como é confuso? Por diversas vezes eu chamei 2 ou 3 famílias para vir aqui pegar o peixe, mas o alvoroço é tão grande que não se deu por conta. Aí imagine você com uma liderança, com 10 na célula. Vai ser difícil o líder não te ouvir ou atender a tua necessidade. Qual é a questão de Jesus? A igreja vai crescer cada vez mais, mas as necessidades serão atendidas quando a gente não dividir, na verdade é uma multiplicação, mas quando a gente se reunir em grupo para atender as necessidades, conhecer os projetos, conhecer a mente e as necessidades de cada um diário. Diga assim, a minha célula é uma bênção. Diga, a minha célula amanhã vai ter pães e peixe. O Senhor vai multiplicar para toda a minha família, para toda a minha célula. Eu já senti alguém falando assim, pastor, posso botar um ingrediente? Eu já senti no meu espírito. Tem alguém que falou assim, que eu vou levar uma nota de R$100. Uma garantia eu te dou, qual? Você pode partir. Essa garantia eu te dou, agora que ela vai multiplicar, eu não sei. Se você não conseguir multiplicar, você me dá que eu a colarei. Pessoal, que estratégia fabulosa de Jesus. Uma multidão dessa, você não consegue dar atenção para ninguém. Farinha pouco, meu pirão primeiro. O que ele faz? Pessoal, divide em grupo. Nádia, grupo de 50 com 5.000 homens é grupo demais. Olha o Senhor dando a visão para a gente para os próximos meses, irmãos. Vou repetir mais uma vez, só para quem está no reino, quem está fora vai ficar boiando. Olha o Senhor dando a visão para a gente para os próximos dias. Fala para o vizinho do seu lado, pode ampliar o terraço da tua casa. Vai ser 100, vai ser 50. Toca nele com mais força, por favor, diga assim, então essa é para você. Deus vai te dar uma casa maior. Meu Deus, eu vi tanta gente recebendo agora no Espírito. Tem gente que até machou. Ó, deixa eu falar uma visão profética. A sua casa será grande e do lado dela terá um terreno. Para que esse terreno? É a área de lazer da célula. Você vai chegar para tua célula e falar assim, pessoal, a minha casa está aqui, mas eu não queria em que vocês... Ah, você gosta, né? A palavra de quarta-feira passada ninguém aplaudiu. Ninguém aplaudiu. Dá uma olhada no culto de quarta-feira passada. Todo mundo foi para casa rabiscado.
Mas pega essa visão, já que o Senhor quer nos abençoar hoje, quem sou eu para amaldiçoar, irmãos? Ou para falar algo contrário, não que seja uma maldição, uma repreensão. Mas pega essa visão, tua casa aqui bem bonita. Aí no meio tem um muro, uma cerca assim. Pode ser uma cerca viva? Pode ser uma cerca viva? Pode. Aí um portão. Aí você fala, pessoal, a minha empregada acabou de limpar a casa toda hoje. Ó que visão. A minha empregada acabou de limpar a casa toda hoje. Então, eu e meu marido colocamos os 2 carros lá no outro lado. E aí a gente vai ter que fazer a célula aqui nesse lugar. Mas fica tranquilo, pessoal. A churrasqueira está ali. A mesa para 20 pessoas está aqui. E os 5 pães também tá. E 2 peixinhos também. Se esse irmão do seu lado não teve reação nenhuma, bota a mão e liberta ele agora. Porque nós estamos num lugar para sonhar, irmãos. Segundo o meu esforço, a palavra profética, tudo está unindo. Eu me esforço, Deus me abençoa, vai dar certo. Ei, essa casa não vai vir assim, ó, pá, choveu aqui, não. Essa casa vai vir segundo o seu esforço. Deus vai dar. Do suor do teu rosto construirá a sua mansão. Eis que eu já vejo uma cachoeira assim, ó, descendo assim, ó, na piscina, assim, ó, uma cascata assim, ó. Tem gente mais ousada, já li o teu projeto, Tem gente que vai fazer um túnel, né? Da piscina assim, ó, subterrâneo, levando lá para a sala da casa, ó. E vai ter uma fusão, aqui é água morna, e entrando para casa é água quentinha, entrando assim, ó. Aleluia. Já vejo a tua esposa depois desse mergulho te recebendo com um roupão. Aleluia. Tem alguém comigo aí? Sabe qual outra visão que eu estou tendo? Uma mesa bem farta na sua casa. Esse que eu estou me vendo, meu irmão, numa daquelas cadeiras, irmãos, comendo aquela picanha com você, sabe? Vai ser gostoso demais, irmão. Tem alguém para celebrar aí, irmão? Diga para o vizinho do seu lado, é uma realidade em nossas vidas. Fique tranquilo que essas coisas não acontecem na vida do impostor. O pecador não usufrui de bênçãos, só os obedientes. Amém? Diga assim, eu vou viver os 5 pães e 2 peixes na minha vida. Agora cá para nós um papinho, já que eu estou terminando aqui. Quantos de nós aqui, irmãos, quantos de nós aqui damos insignificância ao que nós temos? Qualificamos o que é de primeira linha dos outros, qualificamos o que os outros têm. Enaltecemos a faculdade do outro, sabe? Enaltecemos a carreira do outro e damos insignificância a nós. Quantos de nós aqui deixamos de trabalhar no Uber porque ali tem black. Ali tem black, eu sou ungido. Cante pro black, diga para ele assim, o black aqui sou eu. Quantos de nós, irmãos, qualificamos muito mais do que os outros têm e desqualificamos o que a gente tem? Irmãos, aperte o botão do delete. Comece a falar do que você tem. Senhor, então? O profeta chega na casa da viúva e fala assim, o que você tem? Ela só um bocado de farinha. Ele não perguntou mais nada, ele não perguntou se o armário estava cheio, ele perguntou o que ela tem. Sempre é do pouco, irmãos. Sempre é do pouco. Se você for olhar os grandes megas empresários, eles começaram no fundo da casa, irmão. Começaram no quarto dele, no quartinho. Eles mesmos eram os entregadores, irmãos. Eles chutavam, agarravam, lançavam a bola, faziam tudo. E a gente vive num mundo de internet. Talvez o que tenha estragado você botar a mão na massa e produzir é o resultado dos outros que não é o teu. Aí você fica olhando a vida de quem já venceu, você fala, nossa, vai demorar muito. E quando você fica olhando a vida dele, você esquece do processo da sua. Eu acho que literalmente a gente tem olhado a vida de pessoas de sucesso e não tem deixado de a gente fazer o nosso sucesso. É hora de você enxergar para o teu umbigo, irmãos. É hora de você olhar para você. Esquece os outros, irmãos. Os outros estão ricos. Fica olhando para a vida de um jogador de futebol, fica olhando para a vida de um empresário que venceu, fica olhando as palestras de não sei quem, não sei quem lá. Fica se botando no mundo fantástico de Bob, fica olhando um cara que diz, uma Ferrari, o dia mais pobre da minha vida. Dá valor ao teu carro que você tem hoje, irmãos. O cara, para conseguir aquela Ferrari, não ficou olhando a vida de ninguém não, nem na internet fuçando não.
Ele já ralou muito. Então use o que você tem. Deleta informações no qual fica, na verdade, só te alimentando, mas não produz nada. Vai hoje produzir. Lembra da palavra do semeador? Saiu o semeador a semear. Vai, irmão, com a tua força, o Senhor é contigo, irmãos. Davi não tinha grandes coisas para vencer a maior luta de Israel. Davi tinha 5 pedrinhas, irmãos. É com pouca coisa que Deus faz coisas grandes, irmãos. E não desqualifica o teu grão, ainda que seja de cevada, ainda que não seja aquilo que você tenha trabalhado, ainda que não seja aquilo no qual você sonhou, mas é o que você tem. E acredite, a multiplicação não veio no pão, no trigo, irmão, que é o grão seleto. A multiplicação veio pelo grão de cevada. O grão de cevada alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. 2 peixinhos, o que serve 2 peixinhos, irmão? Para nada, irmão. Peixinhos. Nem dá para botar uma salada com cebola, irmãos. Mas na mão do mestre, que a pouco vira muitos. Na mão do mestre que não tem valor, amém, irmãos? Tem alguém comigo aí? Não. O verso de número 11, então Jesus tomou os pães, tomou o quê? Olha a diferença de Jesus para a gente. Quem está com R$2 na mão aí, levanta ela, levanta essa nota de R$2, quem tem? O que a gente faz com R$2? Que droga, não dá para comprar nada. A gente pega R$10 e fala, que coisa. O cara se endivida, no final do mês ele tem um salário reduzido, porque não foi controlador. E a outra questão também de mandar sentar, perdão, pulei até essa parte. Mandar sentar é organizar. Ele mandou sentar, ele quis prestar organização. Já vou utilizar. Ele quis que as pessoas se organizassem. Quem quer viver um extraordinário de Deus? Vou perguntar mais uma vez, é uma pergunta minha, uma resposta sua. Quem quer viver um extraordinário de Deus? Pergunta, você é organizado? Pessoas organizadas, desorganizadas, só vivem de momento. Elas até conseguem explodir, mas não conseguem consolidar porque é desorganizada. E vai ter uma hora que talvez ele ganhava 2.000, a dívida era de 2.000. E se ele não for organizado com 2.000, ele vai começar a ganhar 20, ele vai ter dívida de 20. E às vezes dívida de 2.000 você consegue reparar com 2, 3 meses, 4 meses, mas uma dívida de 20, de repente você vai gastar anos para reparar. Então a primeira coisa que o mestre quer da gente é o quê? Organização. Separe em grupos, manda todo mundo sentar. Imagina todo mundo no alvoroço, todo mundo gritando, eu estou com fome, não interessa, senta. Senta. O que significa sentar para a gente? Faz cálculo, pensa, projeta, bota no papel, organiza a tua vida. Você é fiel ao Senhor, dízimo, oferta? Não é? Aí levanta a mão para a prosperidade. Que falsidade é essa, irmãos? Você precisa ser um cara organizado. Quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito, irmãos. O Senhor, quando manda todo mundo sentar e dividir em grupo, Ele está dizendo assim, eu preciso fazer um milagre extraordinário, mas eu preciso de organização. Uma pessoa que não se organiza na vida, financeiramente, em horário, em tudo, ela é uma pessoa que não consegue mais dar conta de nada. Ela fala, ai, o que está acontecendo comigo? Eu estou sem tempo, sem nada, sem tudo. Se organiza, dá sim para aquilo que é necessário. Você sabia do grande defeito nosso? É que a gente dá sim para todo mundo, mas o não também faz parte do nosso vocabulário. O próprio mestre mandou dizer, diz sim para umas pessoas, também diz não para outras. E a gente às vezes acaba se embolando porque fica dando sim para quem é para dar não. A pessoa tem um nome sujo, te pede o teu nome emprestado. Se ela não teve zelo com o nome dela, vai ter com o teu? Dá não, irmão. Dá não. Quer um conselho meu aqui? Por favor, quer um conselho? Não empreste dinheiro para ninguém. Se não dá, não empresta. É melhor você chegar e falar assim, cara, não estou te emprestando não, estou te dando, toma aqui. Some da minha frente, porque você vai ficar amarrado com essa pessoa. Então se não consegue dar, abençoar, diz não, irmão. Fala assim, cara, eu tenho, mas não vou dar, pronto. Fique tranquilo, que ela vai te pôr na rede social. Ela vai sair da igreja, vai sair da cela, vai sair de tudo. Mas pelo menos a única pessoa que não saiu da sua vida foi Deus, porque você usou verdade. O sim, o gerente do banco deu, ela não honrou. O sim, a mãe dela deu, não honrou. O sim, os amigos deram, ela não honrou. E você vai ser mais um sim que ela não vai honrar. Está na hora de você colocar as pessoas enroladas no seu devido lugar e não se enrolar por causa delas. Tem alguém comigo ou não? Alguém comigo ou não? Então olha para o vizinho do seu lado e fala assim, você está proibido me pedir dinheiro. Eu já senti no meu espírito
que alguém estava com esse intuito antes do culto. E que a partir de hoje foi. Organização. Dê um passo atrás, organize. Quer recuperar suas finanças? Fica 2 meses sem sair à toa. 2 meses. Se tranca em casa, culto, casa e trabalho. Pastor, que caretice é essa? Faz pipoca em casa, irmão. Você imagine, cada vez que você sair com um amigo, vai gastar 100 reais. Esses 100 reais juntados já pagavam uma conta, se organizava alguma coisa. Está comigo aí, não? Só não se recupera financeiramente quem não quer. Pessoas enroladas que não quer desenrolar, desenrola, bate, joga de ladinho. Vocês riem, né? Vocês precisam se organizar, irmãos. Deus quer abençoar, diga quer. Mas eu também preciso querer. E qual um dos meus querer? O que Deus quer de mim? Organização. Eu peguei 2 reais ali, se tem 2 reais. A gente costuma desprezar 2 reais. Você imagina 2 reais, 2 peixinhos. Eu cheio de fome, Alice, me dá aqui, por favor. Eu cheio de fome. Aí eu chego em casa. Eu cheio de fome. Aí eu chego em casa, a Bárbara faz 2 peixinhos desse tamanho. O que eu vou dizer para ela? Obrigado, Jesus. Minha esposa está entendendo que eu estou de regime. O que a gente falaria, irmãos? Numa condição que a gente espera muito, tem pouco. Qual a realidade? Por exemplo, a expectativa de você receber seu salário é como? Fala a realidade. Como que é a expectativa? Você fala, PG vai cair hoje na conta, etc e tal. Quer ver? Você criou uma expectativa para chegar em casa hoje, sua esposa está sem sono, etc e tal. Expectativa. Qual a realidade? A gente cria uma expectativa gigantesca. 5 pães, 2 peixes. Presta atenção. Qual a visão de André? Só temos 5 pães, 2 peixes. Mas será que dá para alimentar 5.000 pessoas? Com o pouco que a gente desmerece, a gente deixa de provar o muito, irmãos. O que a gente faz? Qual o nosso português aqui? Eu estou no meio de um povo entendido, tá? Porcaria, não dá para nada. Quando não se fala outras palavras. Caramba, só tem isso. Os nossos filhos hoje, no nosso tempo, a gente tinha um baré. Quem é do tempo do baré tutti-frutti? Baré cola. Quem é a galera do baré cola? Aquele que vinha naquela garrafa, não era? O que a gente fazia? Adicionava água e mais açúcar. É ou não é? Sim ou não? Irmãos, quando tinha uma carne no nosso prato, o que a gente fazia? Irmão, quem já não comeu a coxinha e todo o osso da coxinha? Nós tempos atrás, sim ou não? Os nossos filhos, eles abrem um armário, só tem isso para comer. Por que alguns milagres não chegam na nossa vida? Pelo nível da nossa reclamação do que temos hoje. Por que o milagre não acontece na esfera do que a gente precisa? Porque a gente reclama dos 2 peixinhos que nós temos hoje. Só que Jesus vai dar uma lição para a gente. Qual a lição que Jesus vai dar para a gente? Preste atenção aí, por favor. O verso número 11. Então Jesus tomou os 2. Quantos? Quantos tinha? Quantos peixes tinha? E quantos pães tinha? Jesus foi real. Ele olhou para o pai e falou assim: pai, eu queria ter 5.000 pães aqui, mas eu não tenho. Mas eu só tenho 5, então vou agradecer pelos 5. Pai, eu queria ter aqui 5.000 peixes aqui, mas eu não tenho, então vou agradecer pelos 2. Deus abençoe. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e o repartiu entre o seu. Em seguida fez o mesmo com os peixes e todos comeram Quantas pessoas nós temos no texto acima? Quantos? Fora crianças e mulher. Ele pega o pão, reparte 2 peixes e dá na mão do discípulo. O discípulo que está rodeado com discípulos de 50 e de 100 começa a experimentar. Pergunta, deixa eu te perguntar, quem provou do milagre aqui? Quem multiplicou os pães? Foi não. Jesus orou. Quem multiplicou o pão? Quem multiplicou o pão?
Eu não queria rasgar R$2 e não vou rasgar. Ele pegou um pão e repartiu e deu para 2. Ele repartiu. Aqui não foi multiplicação, foi 2 bandas. Ele pegou o pão, pai, graça te dou, repartiu e deu para 2. Quem é que pegou a metade e repartiu com o outro? O milagre está na mão de quem? A multiplicação está na mão de quem? Hã? O mestre já te abençoou. Por que você não vai multiplicar, irmãos? Por que você não vai dobrar o que você tem? Está na tua mão essa unção. Revigora ela, acredita nela, crê nela. Agora pergunta que não quer calar. Imagine isso aqui, pergunta que não quer calar. Imagine o primeiro. Ai, já vem Jesus. Imagina ele chamando Felipe e André. Pegou, repartiu e deu. Imagina um medo daquele que estava com a metade. Falou assim, Jesus do céu. Aí nessa que ele pegou a metade, repartiu com o outro, o pão de novo. Aí o outro falou assim, meu Deus, será que vai chegar lá? Aí ele repartiu com o outro, o pão. Meu irmão, eu não sei quanto videogame você está na cabeça agora com a fase que você entrou nesse negócio. Mas isso é coisa de cinema. Isso é coisa de Dinossauro Rex aqui. Isso é coisa de Velozes e Furiosos 59. Isso é coisa, irmão, de 007 aprimorado. Cada partida que ele dava, irmão, o negócio crescia assim, ó. Imagina o outro falou assim, pô, você cresceu na mão dele. Peraí, no mundo espiritual, começa quem está na ponta aqui, ó. Aqui, ó. Começa aqui, Delmara. Começa aqui, Cadu. Levanta a mão aqui. Delmara, Cadu, não é para receber, é para partir o pão, Cadu. Isso assim, ó. Aqui, Monique, por favor. Aqui, o primeiro aqui, minha irmã. Aqui, o primeiro aqui. O primeiro de cada quina, bota a mãozinha para cima, por favor. O primeiro de cada quina, mas bota a mão animado para cima, pessoal. Isso, segura o bisnagão aí. Ô, amigão, você é de preto, bota a mãozinha assim. Bota a mãozinha. Quem está na ponta, bota. Quem está na ponta, bota. Bruna, quem está na ponta, bota. Bota, Rayane, bota, Alex. Vai lá, quem está na ponta, coloca. Pessoal, quem está na ponta, tem gente do meio ansioso já. Beleza? Quem está na ponta, coloca. Vamos lá. Jesus pega 5 pães e 2 peixes. Quantos pães? E 2? Aí ele vai, levanta a mão para o céu. Isso. Pai, graça te dou. Reparte. Dá para 2 discípulos. Faz isso agora de novo. Vai, quem recebeu vai. Vai na ordem. Vai passando. Pega lá atrás, vai passando. Quem recebeu a multiplicação já começa a se animar aí no seu lugar. Foi assim mesmo. Eu não sei como que eles faziam assim, ó. Imagine um cara que no grupo de 50 recebeu um pedaço. Imagine o discípulo pegando Jesus, partiu, beleza. Aí vou lá no meu grupo. Imagine um cara do grupo. Jesus, 49 não é 50. 99 não é 100. 9 não é 10. Tem que ser todo mundo ou nada. Imagine a disponibilidade do líder ir lá, chegar e orquestrar essa multiplicação e dar na mão de um discípulo. E alguém que falasse assim, eu estava com fome, e o pão é dado à mão dele, e ele reparte. Eu acredito que cada um que repartiu, deu a metade e comeu a outra. Eu vi gente dando os 2, ficou sem nada. Não tem lógica. Eu vi gente repartindo e falando, toma. Eu vou voltar porque você no mundo espiritual disse que você ficaria sem nada. Por favor, o pessoal da ponta de novo. Você vai dar graça, partir e dar uma parte. Porque, irmã, eu vi gente pegando assim, ó. Toma aqui, ó. Vamos lá, pessoal da ponta. Levanta o pãozinho para cima. Diga assim, Pai, graça te dou. Parte, segura uma e dá para outra. Agora o que está na tua mão, chegou todo mundo? Chegou? O que está na tua mão, 100%, chegou aí não?
Agora segura isso, abraça isso e diga assim: com essa palavra profética, com esse dom da multiplicação, eu vou crescer, eu vou prosperar. Se o Senhor me abençoou, ninguém pode me amaldiçoar. Diga assim: os meus melhores dias da minha vida está começando agora. Fica de pé o seu lugar aplaudindo ao Senhor. Quem pode reagir no seu lugar aí, por favor? Segura. Nem sempre se sabe detalhe de um milagre, mas eu vou contar a história de um menino que um dia levantou bem cedo. Sua mãe lhe perguntou com medo: aonde é que você vai? Segura. E o menino então respondeu: o mestre está a me chamar. Uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe me disse: isso é impossível, o que tem aí nesse cestinho? E com muita fé o menino disse: 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que um menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Usa quem Ele quer. Ei, fala pro seu irmão, tem um recado para você no final. Tem pessoas que se tornam soberbas após a multiplicação. A mesma organização para multiplicar tem que ser a mesma para depois que se multiplica. Preste atenção aqui, se sair vai perder. Todo mundo está alimentado, diga assim: 5.000 pessoas, fora crianças e mulheres, estão alimentadas. Só que a multiplicação foi tamanha que excedeu mais do que necessário para 20.000 pessoas. Agora cante a pedra para o vizinho do seu lado e fala: e na tua vida não vai ser diferente. Quando você alimenta outro, Deus também te alimenta. Quando você abençoa outro, Deus também te abençoa. Então a unção que está sobre a sua vida é para repartir com o teu próximo. Agora preste atenção nisso aqui, por favor, verso 12. Tem alguém comigo aí, não? 12 e 13, vamos ler junto, 12 e 13. Depois que todos estavam o quê? De quê? Diga: barriguinha cheia. Quantas pessoas? 5.000. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: agora junte os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Diga para ele: você está proibido a se tornar uma pessoa em que vai desperdiçar os valores da multiplicação, os valores do reino de Deus, os valores da família, os valores da fé. Depois que Deus te abençoar, você não vai jogar o nome de Deus no ralo. Você não vai jogar o nome da sua família no ralo. Deus vai exigir de você responsabilidade. Está proibido a ser soberbo. Jesus olhou para os 12 e falou assim: peraí pessoal, lembrando que estava todo mundo com fome, inclusive os discípulos. Aí Jesus falou assim: a galera está saciada? Tá. Agora faz o seguinte: pega uns cestos aí e cata o que sobrou. Verso de número 13. E juntaram o que restou e encheram 12 cestos cheios. 12 homens aqui. Se for homem, vem aqui. Se não for, fica no lugar. Homem aqui, 12. Está em dúvida, irmão? Você foi, voltou.
Deixa eu orar aqui. Senhor, abençoe o cara, em nome de Jesus. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gente, que falta de identidade é essa, Jesus? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Falta um. Agora desce aí todo mundo, por favor. Desce aí, todo mundo. Pode descer. Por favor. Vocês fazem parte do teatro da igreja, né? Vamos lá, 12. Pessoal, vocês vão subir assim, ó. O sexto aqui nessa mão aqui. Imagine Jesus. Leia aqui para mim. Dá licença que já falei o teatro todo. Eles vão sair por aqui, saindo rindo para vocês assim, ó. Lê para mim. Eles juntaram. E o que restou? Encheram quantos? 12 cestos. Vamos lá, os discípulos de Jesus. Se você quer, pode aplaudir o Senhor aí. Olha o cesto cheio aí. Olha o cesto cheio aí. Olha aí. Aleluia. O que Deus vai fazer na sua vida não pode mudar o teu comportamento. Você pode até mudar de CEP. Talvez seja necessário. Mas não pode mudar o coração. Você pode até mudar de roupa, mas não pode mudar de esposa. Ah, querido, você pode até mudar de geografia, mas nunca vai abandonar esse Deus. Deus está dizendo aqui nessa noite hoje: eu vou abençoar os teus dias, eu vou abençoar a sua descendência, eu vou fazer com que você viva do resto da tua vida, daquilo no qual eu vou lhe dar. Ei, tem pessoas segurando a sua garantia aí, irmãos, da velhice, da eternidade. Deus está te abençoando por longos dias, até que Ele venha. Se você pode aí dar um aplauso no seu lugar ao Senhor. Socorro, sim, Deus proverá. Deus proverá. Adore ao Senhor pelo seu milagre. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá, a minha fé será recompensada. E meu Deus, Ele não falha, Ele não falha, não. Pela fé, então, Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então, Vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. O dia do milagre, Senhor. Deus proverá quando a gente a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo falho me faz andar,
sobre as águas. Deus proverá Quando a gente a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. quando o cego me faz enxergar, Quando o falho me faz andar sobre as águas. Eu não vivo! Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, não. Deus proverá. Segura um pouquinho, Rafinha, só um minutinho. Quem tem hoje aqui um propósito? Quem tem hoje aqui uma semente de crescimento? Um projeto? E se olha hoje como a cevada, algo inferior ao que realmente necessita? Ou quem se encontra hoje com pouco recurso e vê um tamanho de um sonho, de um projeto, você está bem distante? Dá um chego aqui no altar. Deus proverá. Quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando a azeite e a farinha faltar, Quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. mesmo falho me faz andar sobre as águas. não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Pai, nós oramos nessa noite hoje. Oramos diante do teu altar, em cima do teu altar, na frente do teu altar. Oramos na igreja. Oramos porque observamos como a tua palavra é clara, objetiva e não há falha nela. Apresentamos a ti os nossos pensamentos. Apresentamos a ti os nossos sonhos. Apresentamos a ti a nossa perspectiva de vida, o que nós desejamos, o que nós queremos, e aonde queremos chegar e como queremos chegar. Ah, Deus, não nos deixa que os dias atuais da pouca cevada, do peixe pequeno, possa mensurar, Senhor, ou possa bloquear um milagre extraordinário. Nos encha de coragem. O pão e a cevada não veio de outro lugar, já estava lá naquela multidão. E eu acredito que o Senhor sempre multiplica a partir de alguma coisa. Eu sei que na criação do universo o Senhor fez tudo a partir do nada, mas em todas as outras multiplicação sempre foi a partir de alguma coisa. O Senhor usou a boca do profeta para perguntar à viúva o que você tem. O Senhor usou agora a vida dos discípulos para perguntar o que vocês têm para comer. Ah, queremos te apresentar aquilo que olhamos como insignificante, aquilo que olhamos como nada talvez. As pessoas que já venceram têm sido o nosso maior ofensor, porque olhamos o sucesso dos outros e não queremos começar, porque o começo é difícil. Mas o Senhor diz na palavra profética de Zacarias: não despreze o dia das coisas pequenas. Queremos apresentar hoje a nossa semente, queremos apresentar hoje o nosso pouco ao Senhor. Faz a nossa farinha multiplicar nessa panela, faz o nosso azeite sobejar nessa botija, Senhor. Faz com que o nosso pouco pão
o nosso pouco grão de cevada dê para alimentar aqueles que estão ao nosso redor. E eu também quero provar e levar um cesto para minha casa. Então, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, a quem cremos, servimos, eu declaro agora sobre o teu altar, que essa palavra não veio numa ocasião que não pudéssemos praticá-la e recebê-la. Essa palavra vem no dia certo. Essa palavra vem no momento certo. É agora. Dessa vez vai dar. É hoje. Começou a maior revolução na minha vida. Começou o melhor dia da minha vida. O pouco vai se tornar em muito. É uma pequena ideia, mas se tornará grande. Deus vai expor essa ideia. Hoje talvez esteja na prateleira de baixo, mas amanhã Deus vai te colocar em lugares altos. E diz o Senhor ao nosso respeito: eu bem sei que pensamento tenho sobre vocês. Meus pensamentos são de paz e não de mal. Senhor, em nome de Jesus, toca agora nesse empresário. Toca agora nesse profissional. Toca agora, meu Pai, nesse investidor. Toca agora, Senhor, em nome de Jesus, nesse que tem um dom para multiplicar, Senhor. Em o nome de Jesus. Aquele que quer gerar, vai gerar. Aquele que quer fecundar, vai fecundar. Aquele que quer, meu Pai, dar vida, vai ter vida. Aquele que quer multiplicar, vai multiplicar. Aquele que quer provar, Senhor, de algo mais extenso, vai dar. Lembra-me, Senhor, quando os profetas do Eliseu disseram: o lugar que habitamos se encontra apertado. Eles sinalizaram onde tinham gravetos. Eles foram até o Jordão, o mesmo lugar do milagre da cura de Naamã, o mesmo lugar da travessia de Jacó, o mesmo lugar da pedra de Josué, o mesmo lugar que João Batista pregava, o mesmo lugar que Jesus desceu e a voz do céu disse: é meu filho. Nós estamos no Jordão profético nessa noite hoje, e agora a palavra é ampliação. Eu coloco essa palavra sobre essa igreja também. Eu coloco essa palavra sobre essa casa sua, sobre a sua empresa, sobre a tua visão. Os profetas de Eliseu foram até o Jordão e chegando lá, eles cortaram o graveto. Toda ampliação, o inimigo vai querer lançar uma frustração. Talvez você começou uma obra e não acabou, mas eu declaro hoje que aquele machado que cortava aquele graveto naquele rio caiu. Mas o profeta pergunta para ele: o que houve? Ele diz: o machado caiu, não era meu, era emprestado. Ótima observação. Aonde caiu? Caiu aqui. Eu quero falar hoje para você apontar para Deus aonde parou a tua ampliação, aonde parou o teu projeto, qual foi o ano da faculdade que parou, qual foi o lugar onde você se estagnou, qual foi o nível da obra, qual foi o nível da fé, aonde você está parado. Em nome de Jesus, estamos agora com a unção da ampliação. Vai estender essa tenda sim, vai concluir esse processo sim. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir na sua vida. Eu declaro Reobote. Eu declaro Reobote sobre a sua empresa. Eu declaro Reobote sobre a sua casa. Eu declaro Reobote sobre os seus. Largueza, 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 amplitude, amplitude. Vamos ao Jordão. Vai dar certo sim. Vai multiplicar sim. Eu já profetizo franquias. Veja o que o Senhor vai usar. Sabe o que é multiplicar? Uma maquete correta. E Deus está dizendo assim: manda organizar, que se tiver organizado eu vou multiplicar a partir da organização. Muitas pessoas até perguntam: por que a gente não multiplica para outra igreja? Por que não vai? Eu sempre disse isso, uma experiência minha de loja. Algumas lojas que nós abrimos e não reparamos e fizemos o que era para fazer na loja anterior, pela multiplicação, às vezes você não tem tempo para voltar e reparar. Mas o que multiplica certo, já forma algo certo. Receba essa chave no seu coração. Isso vem no meu espírito, assim como até hoje,
Eu tenho segurado algumas coisas, algumas arestas para ser 100% certo aqui. E quando a gente multiplicar, ninguém vai ficar voltando atrás para consertar, porque já reparamos tudo, já sentamos tudo, já está todo mundo preparado. E agora é só multiplicar e usufruir. Ei, tem alguém aí, meu irmão? Bota a vida em ordem, assim diz o Senhor. Bota a casa em ordem, bota a vida em ordem, que Deus vai multiplicar. Recebe no teu espírito, recebe, recebe. Se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo falho, Falho me faz andar sobre as águas. bota a mão no seu coração, por favor, e diz assim: Senhor, vou guardar essa palavra no meu coração, que a partir de hoje eu vou acreditar até quando tiver um, porque do 1 farei 2, do 2 farei 4, do 4 farei 8. Me dá a visão da organização, porque a minha organização será um multímetro, algo para medir a segunda porção. À medida em que eu me tornar organizado, o Senhor vai multiplicando a minha organização, porque a bênção que o Senhor dá não traz dor nem tristeza. Diz para o Senhor: Senhor, estou preparando um grande território em minha vida, em minha casa, sobre os meus, para receber o extraordinário, o exagero do Senhor. Jamais vou desprezar 5 pães e 2 peixes. Ah, Senhor, vou levantar as mãos aos céus todas as vezes em que eu tiver o pouco, e vou te apresentar, e vou dizer: num pouco eu te agradeço, num pouco eu te agradeço, porque certamente a minha palavra de gratidão será a palavra de reconhecimento daquilo que há de vir, virá e não tardará. Quem é fiel num pouco, Deus coloca sobre o muito. Se você está aí, reage no seu lugar, dá uma salva de palmas ao Senhor. Aplauda do tamanho da sua fé aí, meu amado. Aleluia. Aleluia. Quem vai vencer, diga amém. Levante sua mão para o alto, por favor. Quando eu disser creio, você vai dizer a área que já começou a se movimentar na sua vida. Pode ser? Eu vou dizer 3, eu vou dizer quanto? Diga, não é 2, é 3. Quando eu disser 3, você vai dizer uma área que já começou a se movimentar. Pode ser? 1, o que é ligado na terra também é ligado no céu. 2, nós estamos aqui porque somos filhos de Deus e nascemos para vencer. 3, pode dizer. Foi muito fraco. 3, pode dizer. Aleluia. Volte ao seu lugar aplaudindo ao Rei. Aleluia. Aleluia. Eu vivo pela fé. Deus proverá. Olhe para o alto. Vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Glória a Deus, irmãos. Amados, voltando ao seu lugar, torne a vir o altar agora essa noite. Os amados que são eleitos no Senhor, que nasceram para ser dele, Ele vos escolheu desde a fundação dos séculos. Antes do mundo existir, Ele já tinha te escolhido. Eu não sei qual foi a frustração na sua multiplicação, na sua caminhada, mas eu queria reparar isso aqui agora. Eu queria fazer um convite a você, amado irmão e irmã, que entrou aqui afastado nessa noite, longe da igreja, longe do corpo, ou desviado, se lambuzou em pecado. Eu queria fazer um convite que vocês pudessem vir aqui à frente e se reconectar e se achar em Deus novamente.
Você que está afastado, desviado, vem para o altar fazer a sua aliança. Parabéns, minha jovem. Vem para o altar fazer a sua aliança. Eu tenho uma vida aqui. Quem é a próxima? Quem é a próxima vida? Vem para cá para frente. Tem outra chegando ali. Quem é a terceira? Você que entrou aqui afastado, desviado, levantou a mão por várias vezes para ser abençoado. Eu tenho a terceira. Quem é a quarta? Está na hora de você selar isso hoje. Eu gosto muito quando o Senhor diz em João: sem mim nada podereis fazer. Na passagem da videira, em que ele faz os ramos produzir fruto, ele diz: olha, vocês só vão reproduzir porque estão em mim. Sem mim nada vocês podereis fazer. Eu tenho 4 vidas. Deus abençoe, tá, jovem? Eu tenho a 4ª vida, a 5ª vida está aí. Você que nunca entregou sua vida para Jesus, nunca fez essa confissão de fé. Você que diz assim: eu tenho Jesus aqui no peito, faz isso agora. A Bíblia diz em Mateus capítulo 10, verso 32, aquele que me confessa publicamente. O que é publicamente, irmão? Não é escondido no teu lugar, do teu jeito. O que é publicamente? Todo mundo precisa ver. Ninguém está te expondo, pelo menos você está assumindo Jesus para todo mundo. É a mesma coisa que você colocar uma foto em algum lugar, você quer que as pessoas te vejam. E o Senhor está dizendo assim: confessa a todo mundo, diz para todo mundo que está olhando, em que a partir de hoje eu sou o Senhor da sua vida. Tem coragem? Tem coragem? Eu tenho 4 vidas, mais alguém? Mais alguém afastado e desviado para vir aqui? Mais alguém que precisa hoje entregar a sua vida a Jesus? Mais alguém? Posso orar por esses irmãos? Mas vale o pecador que se arrepende do que 99 que não necessitam de arrependimento. Eu tenho a 5ª vida. Que bom, eu tenho a 5ª vida. Tem mais alguém? Mais alguém? Isso é sério, tá? É você e Deus. Não adianta sair daqui e falar assim: poxa, eu fiz tudo, só não fiz o que era necessário. Exatamente. Completa essa obra, irmãos. Completa tudo agora. Fecha esse ciclo na sua vida. Fecha essa pendência com Deus. Tira o teu nome do SPC espiritual, irmão. Você está devendo a Deus, está cheio de pecado. Está com a vida toda negativada. Além da negativação de você olhar o que você tem e menosprezar, você está também negativando o poder de Deus. Há poder no sangue de Jesus para te perdoar, irmãos. Vou perguntar a última vez, amados irmãos, para não ser chato aqui, acho que já foi demais, né? Irmãos e irmãs, casais, jovens, senhores e senhoras, vocês que estão afastados, pecaram, vocês que sujaram o nome de Cristo, que é santo, vocês se desviaram da comunhão da igreja, ou vocês que não entregaram a sua vida a Jesus, vocês desejam fazer isso essa noite, por favor? Fale agora. O cálice para sempre. Há alguém? Amém, amém e amém. Bota a mão no coração aqui, os 5, por favor. Os 6, né? É 5. 5 pessoas, que ótimo. Deus abençoe, viu? Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu estou no teu altar, aqui na frente, expondo a minha alma perante ao Senhor, te pedindo perdão. Pode vir. Te pedindo perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus erros. Eu sei a responsabilidade que é chegar aqui. Diga isso. Eu sei a responsabilidade que é chegar aqui. E também sei que não vai ser fácil mudar as coisas lá fora. Mas eu sei que se eu me resolver aqui, eu tenho mais força lá fora. Perdoa minhas vidas, os meus erros e os meus pecados. Escreve meu nome, Senhor, no livro da vida. Não deixe que de lá jamais seja tirado. Em nome de Jesus. Amém? Deixa eu orar por vocês, pais. Estou aqui com 6 jovens, homens e mulheres, cujos estão diante do teu altar, publicamente, confessando, se examinando, revendo a sua vida, a sua trajetória, trazendo à memória os seus passos antes dessa noite, e querendo resolver uma vida após essa noite. Sim, mas a partir de hoje não é mais ele fisicamente apenas, com seus próprios pensamentos e desejos. A partir de hoje agora, é a sua mente na mente deles, é os seus pés nos pés deles, são as suas mãos nas mãos deles, e o Senhor vai os dar força para vencer esse mundo cruel. Como o Senhor mesmo disse: sem mim nada podereis fazer. Agora não, agora eles estão com o Senhor, te confessando nesse altar. Então faz esse homem forte, essa mulher forte. Abençoe a sua casa, abençoe os seus, toda a sua família. É o que te oramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dá um abraço neles aqui, amados. Glória. Deus abençoe, viu? Obrigado. Seja bem-vindo à família Reobote, viu? Glória a Deus. Pessoal da placa, vocês são nota 1000, eu que sou 0. É muito importante agora você abraçar os nossos irmãos aqui, viu? Glória. Deus abençoe.
Deus abençoe. Amém. Amém, 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 amém. Glória. Deus abençoe. Amém. Meu Pai, Parabéns, tá, irmãos? Amém. eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero um amor na Casa do meu pai, e repousar tranquilo, o braço Amém, do irmãos. meu pai. Vamos fazer um momento agora. Meu pai. Esse momento é uma declaratória aos céus, né? Momento onde nós temos aqui uma grande oportunidade. Do que tem e que não tem, todos nós podemos fazer. E chegou o momento da gente apresentar ao Senhor um pouquinho da nossa cevada, um pouquinho do nosso peixe, e dizer para Deus: Deus, olha, eu tenho esse pouco aqui. Sabe, irmãos, quando eu apresentei várias coisas aqui, eu não posso tirar a vontade daqueles irmãos que querem ajudar, né? Com a cadeira, com a camisa de futebol. Mas às vezes com essas coisas todinha eu me sinto alguém que quer fazer campanha, criar motivos para a igreja colaborar. A igreja não precisa, a igreja já tem motivo. Eu vou ficar muito feliz com quem ganhar aí, quem ganhar a camisa. Eu vou ficar muito feliz com quem comprar uma cadeira. Mas não queria que você comprasse a cadeira pensando em você. Queria que você pensasse no projeto. O recurso da cadeira vai para a casa de Rod. O recurso da camisa vai para o nosso ônibus. Agora, quem aqui falou que vai ajudar no sorteio das camisas? Levanta a mão. Quem vai ajudar? Cadê os flamenguistas que estavam aí? Quem ficou de ajudar? Beleza? Por que você não oferta aquilo que você ia comprar também? Será que a gente só está assim? Eu preciso ver alguma coisa concreta para ofertar? Será que a minha fé hoje ela se concretizou? Será que eu só tenho fé se eu apalpar? A minha fé é invisível. Então hoje eu convido a igreja, a todos vocês, a fazerem valer aquilo cujo qual eu coloquei aqui. Não pela cadeira, não pela camisa, mas pelo propósito. Eu acho que vale a pena. Todos nós que usufruímos de uma palavra de multiplicação, usufruímos de uma palavra no qual Deus vai alargar nossas tendas, de nós sermos também fiéis ao Senhor. Não tire aquilo que não te pertence. Eu não vi na minha vida ninguém que tenha tirado o dízimo sequer um mês, que continua a mesma coisa. Com maldições seus amaldiçoados. Você vai encontrar uma opção de gente na internet dizendo que dízimo é da antiga aliança. Mas essas pessoas já não vivem mais no nosso meio. Elas vivem com a igreja na internet. Lá no final do vídeo dela, ela vende os cursos dela para você. Eles vivem de cursos, de fábulas. E o povo é tão cego que não enxerga isso. E aqui não. Aqui a gente mostra. Aqui você apalpa tudo que a gente faz. Aqui mensalmente, diariamente, semanalmente, você vê o fruto da sua entrega. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, é noite de nós apresentarmos um pouquinho da nossa cevada, né, Rafael? E alguns peixes para o Senhor. Ainda que seja pequeno, apresente. Você que vai devolver o santo dízimo ao Senhor, vem aqui à frente, por favor. Não pense que o dízimo é um ritual. O dízimo, a gente precisa tratar ele como ele é. O que é o dízimo? Uma primícia. O que é primícia? O que vem primeiro. Então todos que vêm à frente não são exclusivistas. Na verdade eles estão santificando. Como Gênesis capítulo 4, Caim e Abel vieram entregar as primícias, porém um preparou a melhor parte. Que você, irmão, se torne um dizimista também. Eu vou passar domingo, qual a quantidade de dízimo que a gente tem na igreja? Pessoas dizimando.
A gente tem quase 3.000 pessoas na igreja, e vou te passar a realidade da quantidade dizimista na igreja. E algumas pessoas que até que saem da obra, é porque não querem mais serem dizimistas. Eu já peguei casos assim. Acham muito, e não querem ficar ilegal, se ausenta da obra, achando que a vida vai decolar. O Senhor diz, fazei prova de mim, é na questão de doar. Quantos levantaram a mão para receber? Todo mundo. Agora, quem vai levantar a mão para dar? Que o Senhor te abençoe. Pai, nós honramos a Ti nesse momento. Nós atribuímos esse momento de ofertório, de entrega voluntária. Sabemos e temos consciência, ninguém é tolo para saber, para deixar de se entender que tudo aqui é muito caro para se manter. Desde os aluguéis, as luzes, os tributos, as compras. Eu bote uma igreja incrível, não para nunca. Estamos sempre ampliando, sempre investindo. Obrigado por todas as conquistas que temos conseguido até hoje. Obrigado por cada lugar que o Senhor já nos levou. E nos dê força, Senhor, através desse dízimo e dessa oferta, para construirmos e para terminarmos todas as obras que ora começamos. Ah, Deus, não somente orando para que as obras tenham o seu fim, um êxito bem sucedido, mas também orando pela vida daqueles que nunca foram na obra, que nunca se pegaram a pá, que nunca cavaram, mas sempre ofertaram. Eu quero reconhecer esse trabalho pelas mãos. Talvez muitos dos que estão aqui no altar, que já vieram, estão na internet, nunca foram doar um dia de trabalho. Não tem tempo disponível devido ao seu trabalho já, mas a mão vai aonde outros cavam. A mão vai aonde outros, meu Pai, constrói. A mão vai aonde nós estamos ampliando. Então, eu quero colocar no mundo espiritual a Tua bênção agora, sobre cada ofertante, sobre cada voluntário, sobre cada dizimista, sobre cada oferta voluntária, pois é através dela, Senhor, que nós iremos terminar os muros, é através dela que nós iremos terminar as obras. Muito obrigado por essa igreja, obrigado, te louvo pela vida de cada dizimista, que o Senhor faça se cumprir a Tua palavra, sim, guardando, protegendo e abençoando. Obrigado sobre a vida de cada voluntário ofertante, a cada um que de forma voluntária, Senhor, expressa gratidão, fazendo a sua transferência, devolvendo a sua oferta, sendo grata ao Senhor por esse ambiente. Abençoe a todos, Senhor, que haja uma multiplicação para aquele que está repartindo nessa noite hoje. Assim te oramos em nome de Jesus, amém? Vamos entregar ao Senhor e devolver ao Senhor com alegria, amém? Nada vai nos separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Sua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Oh, se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Vamos terminar com a canção? Aqui, pessoal, o que passou aqui, fica aí dentro. O que passou aqui foi a casa de Rod, tá? A construção que está sendo feita nos dias de hoje. Olha aí a galera trabalhando aí, amém? Pessoal, não esqueça, tá? Lá atrás o pessoal está lá com as camisas lá e com os tickets lá. Você vai pegar o seu ticket, vai colocar o seu nome, o e-mail de Pix está lá, o valor que você quer. Você vai colocar o teu nome lá e vai colocar na urna, tá legal? Daqui a pouco a gente vai, ou nós vamos dizer qual dia será sorteado. Há umas cadeiras em que nós estamos aí
fazendo esse investimento também da doação das cadeiras, vendendo com preço bem abaixo. Então vou botar no grupo de liderança, a liderança ponha na cela, põe na sua família, vamos abençoar o outro. Todo o valor da cadeira para essa obra aqui, tá legal? Abra os seus braços aí, quem vai ser abençoado. Agora abra maior aí o seu braço, quem já é abençoado. Aleluia. Diga assim: eu vou prosperar. 5 pães e 2 peixes é a minha marca. Diga para o vizinho do seu lado assim: a marca da sua empresa vai ser 5 pães e 2 peixes. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante teu rosto sobre ti e tenha misericórdia. Amanhã tem célula, sexta-feira tem sexta-feira e domingo tem culto. Vai em paz, povo lindo, abençoado!